Meu assunto agora é a reforma tributária. A arrecadação do imposto sobre transmissão causa mortes e doação, conhecido como o imposto da herança, gente. Ele cresceu 27% no Espírito Santo durante o ano de 2024. Aqui no estado, a alíquota fixa é de 4%, tanto para doações como para herança. Conforme a reforma tributária aprovada em 2023, cada estado deve estabelecer sua alíquota progressiva até o percentual de 8%, o que pode vir a dobrar o valor do imposto em muitos casos, né? A informação que a gente tem é que para 2025 o estado manteve os 4%, mas quem vai nos explicar melhor tudo isso é o meu convidado de agora, é o Alexandre Dalla Bernardina. Ele é advogado, especialista em direito de família e sucessões, está conosco ao vivo e para ajudar vocês a entenderem um pouco sobre o assunto. Alexandre, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Alexandre, esse aumento de 2024 foi o medo das pessoas terem uma tributação mais alta, é isso? Na verdade, Fernanda, nós estamos observando desde a pandemia um aumento significativo do planejamento, da procura por uma estruturação antecipada, porque a pandemia trouxe a ideia da finitude da vida, né? E agora, com a aprovação da reforma tributária no final de 2023, há uma iminência do aumento desse imposto da herança, né? Que incide tanto sobre doação, como também sobre no caso de herança. E aí, como o Estado não elevou esse imposto, que pode ser elevado para até 8%, ou seja, dobrar a alíquota atual, muitas pessoas passaram a procurar ainda mais o planejamento sucessório, antecipando doação para os filhos, com reserva de usufruto, constituindo holds, fazendo uma partilha do patrimônio ainda em vida. Isso realmente houve um aumento significativo neste ano de 2024 e agora também no ano de 2025. Mas se não houve o aumento da alíquota, há necessidade dessa corrida? O fato é que não houve o aumento, mas é bem provável que esse aumento ocorra no próximo ano. Porque a Constituição, que foi reformada no final de 2023, ela passou a autorizar o aumento da alíquota de 4%, que é hoje no Espírito Santo é 4%, porque as alíquotas são estaduais, pode ser até 8%. E existe um princípio que é da anterioridade, que o aumento só pode valer do imposto de um ano para o outro. Então, como não houve o aumento à lei no final de 2024, em 2025 o Estado manteve a alíquota de 4%. Mas pode ser, e há uma probabilidade, porque isso está acontecendo em vários outros estados, como Amazonas, por exemplo, que tinha uma alíquota de 2%, pode ser que exista um projeto de lei e que o Estado aumente esse imposto no final do ano, ou no decorrer de 2025, para começar a valer em 2026. Por isso, é o aumento da procura por esse planejamento. Entendido. E como é que a gente faz esse planejamento dentro de casa? Para as famílias que estão nos ouvindo aqui. Tem várias formas de planejamento, né? Tem a possibilidade da pessoa realizar a doação em vida para os filhos, reservando para si usufruto, por exemplo. Tem a possibilidade da constituição de holdings, que é a transferência do patrimônio da pessoa física para as pessoas jurídicas. Tem até a elaboração de um testamento. Na verdade, Fernanda, é preciso ter muita cautela, porque a própria lei estadual, ela isenta de imposto algumas situações, como, por exemplo, quando é um único imóvel residencial que o indivíduo deixou de herança até o valor de R$950 mil, esse imóvel ele é isento de imposto no caso de herança. Mas se houver doação, haverá tributação. Então é preciso ter muita cautela, para não se fazer nada de forma assodada e acabar pagando um imposto que seria, por exemplo, indevido. Entendido. Então tem que conhecer um pouco da legislação, né? Tem que conhecer da legislação, tomar muito cuidado, e aí é necessário consultar um especialista, porque não existe uma fórmula pronta para todo tipo de família. Cada família tem as suas peculiaridades, cada família tem uma quantidade de herdeiros, e hoje em dia as famílias são diversas, muitas vezes são filhos e herdeiros de diversos relacionamentos. Então é preciso tomar cuidado para não acabar pagando um imposto que não é devido e até um imposto maior do que seria necessário se houver um planejamento. Entendido. Porque pode estar pagando mais, né? Exatamente. E quando se fala em constituição de holding, por exemplo, que nada mais é do que uma empresa tem uma série de custos administrativos, operacionais,
Então, muitas vezes, uma hold não é o melhor caminho, não é necessário. Um simples testamento pode resolver a situação da família até com menos custo. Por isso que eu sempre ressalto que é preciso observar a peculiaridade de cada família. Não existe uma fórmula mágica para toda e qualquer situação. É preciso analisar o que pretende o pai de família, a mãe, para aquele patrimônio, porque muitas vezes também, Fernanda, isso é muito importante. Um testamento pode resolver o que, a meu ver, é o maior desgaste nessas situações, que não é o desgaste patrimonial, é o desgaste pessoal. Um processo que tramita durante 10, 15 anos, um processo de inventário, trazendo todo aquele dissabor no âmbito pessoal, o desgaste para a família e até a deterioração do patrimônio. Então, isso é muito importante observar. Entendido. Agora, me dá um exemplo aqui. Em que situações o testamento ele é suficiente? Olha, o indivíduo que tem um patrimônio, por exemplo, constituído por um imóvel residencial, eventualmente um outro imóvel comercial e algumas aplicações financeiras, que tem 2 filhos, que tem uma esposa e que pretende deixar separadamente, pretende deixar o imóvel para a esposa, pretende deixar a aplicação financeira para um filho que tem, digamos, uma capacidade maior de lidar com investimentos, e pretende deixar um imóvel comercial que pode ser alugado para um outro filho que tem algumas limitações de ordem profissional. Ora, nesse caso, na ausência do indivíduo, o juiz obrigatoriamente vai ter que observar a divisão do patrimônio que já foi estabelecida pelo titular do patrimônio. E aí evita uma série de discussões, porque se não há essa prévia definição, as partes muitas vezes divergem sobre o valor do patrimônio, sobre a forma de divisão. Então, o testamento, que é um documento simples, que pode ser até um documento particular, ele pode resolver muitas agruras, digamos assim, muitas dificuldades. Entendido. Tem pergunta? Tá chegando pergunta aqui. Alexandre, deixa eu pedir para a gente preparar o áudio aqui para você. É a pergunta do Mário, Fernanda. Ok. CBN, bom dia. Essa doação que o advogado está falando é feita, onde é que é feita? Se é feita em cartório, se é feita em juízo? E qual o custo dessa doação? Pode fazer para filhos e esposa ou só para filha? A doação de imóveis em vida. Vamos lá. Primeiro, a doação, ela tem um imposto em regra de 4% sobre o valor venal, sobre o valor de mercado do bem. Então, existe esse imposto, em regra, tá, Fernanda? Porque em algumas situações há uma isenção, mas em regra há esse imposto. Ele pode ser realizado para os filhos, pode ser realizado para a esposa, desde que observado algumas regras, por exemplo, que a gente chama de legítima, que o indivíduo não pode doar além dos 50% do patrimônio dele, até mesmo porque tem que ser observado a herança necessária dos filhos, que são os herdeiros necessários. Tá. E a forma, e faltou uma questão aqui que eu anotei. Como que deve isso ser feito? Ora, sendo uma doação de imóvel, é preciso que seja feito no cartório por meio de uma escritura pública de doação. E aí precisa observar essa formalidade. Uhum. Mas olha só, deixa eu te ajudar aqui no pensamento. No caso da doação, ela é em vida, correto? A doação em vida. A gente não está falando do ITCMD. Porque o ITCMD, Fernanda, ele é causa-mortes e doação. Então, o ITCMD é devido tanto na herança, no caso de falecimento, como também no caso de doação em vida. Aham. Então, o ITCMD é devido, 4%. Ainda é 4%. Por isso que houve um aumento significativo da procura, porque é provável que a partir de 2026 ocorra no Espírito Santo o que já está se verificando em outros estados, que é um aumento da alíquota. Hoje, a alíquota de 4% é uma das menores do país. A maioria dos estados já prevê uma alíquota de até 8%. E há projetos no Congresso Nacional, no Senado Federal, elevando essa alíquota de 16%. Porque é importante falar, e a gente sempre tem essa noção, porque é uma realidade, no Brasil a carga tributária é alta, mas em se tratando de imposto de herança, o Brasil ainda é um dos países que menos tributa, Fernanda. É muito comum em outros países desenvolvidos a tributação chegar até
40%, 50% do valor do patrimônio. Mas aqui, a nossa é quanto? 37,5%? Não, a nossa carga tributária total chega a 37%, né? Mas o imposto da herança, ele é hoje um imposto baixo, porque nós estamos falando numa alíquota máxima de 8%, sendo que no Espírito Santo é 4%. Então, essa alíquota, ela é baixa, do imposto da herança. Não é a carga tributária total, é o imposto da herança ou doação. Entendido. E aí, olha só, vamos lá nessa sua estratégia, né? Em vida, eu posso definir pela doação, não é isso? Sim, sim. Aí eu faço a doação com usufruto? Com usufruto, aí existe, assim, pode ser com usufruto ou não. É interessante realizar com usufruto porque a pessoa reserva para si o direito de usar o imóvel e até de alugar o imóvel. Então, é muito comum realizar uma doação com reserva de usufruto, porque aí eu posso doar o meu imóvel, por exemplo, e resguardar para mim o direito de morar nesse imóvel de forma vitalícia, até a minha morte. É uma forma de segurança para os pais, né? Mas, Fernanda, é importante que, às vezes, até o usufruto, ele não é suficiente para resguardar. Porque, infelizmente, o que nós estamos constatando é um conflito muito grande entre pais, digamos assim, com uma idade mais avançada, e eu considero mais de 75 anos, tá? E filhos que estão na faixa dos 50, 55 anos. Porque, muitas vezes, o usufruto pode ser questionado. Porque o usufrutuário, que é digamos assim, o titular do usufruto, aquele que mora no bem, ele tem uma série de obrigações, inclusive de conservar o bem. Então, já há, nos tribunais, questionamentos sobre o usufruto e até situações de pais que estão sendo, me permita a expressão, despejados, mesmo possuindo usufruto. Então, nem sempre o usufruto é suficiente. É, sim, uma forma interessante, muito comum de se utilizar, mas deve ser feita com muita cautela. E em que situações você recomenda fazer com que tudo vire uma pessoa jurídica? Quando há um patrimônio composto de vários imóveis, é sim recomendável que seja realizada uma pessoa jurídica. Por quê? Com a constituição de uma holding, você transfere aqueles imóveis para a holding e aí os seus filhos não vão receber os imóveis individuais, digamos assim. Eles vão ser titulares de cotas da holding. E aí, Fernando, uma situação que acontece muito, um pai, por exemplo, tem 3, 4 filhos. E nós sabemos que os filhos são sempre diferentes. E pode ser que 1 ou 2 filhos não tenham uma habilidade comercial, negocial, e o pai fique até com receio dele dilapidar o patrimônio. E aí esse filho, se tornando sócio de uma empresa que terá outros gestores, outros sócios, os próprios irmãos podem, de certa forma, tutelar e conservar o patrimônio, reservando, por exemplo, uma parcela dos aluguéis ou de rendimentos daqueles imóveis para determinadas pessoas, para os filhos, por exemplo. Entendido. Então, é uma situação bem comum. E outra questão também que incentiva hoje a holding é que, com a holding, você coloca no contrato social regras básicas de convivência entre os sócios, como, por exemplo, distribuição de lucros, a possibilidade de voto, de escolha de diretores. Então, acaba se tornando algo mais objetivo e evitando uma série de conflitos familiares. Porque eu vou insistir nesse ponto, Fernanda. Muitas vezes, o maior prejuízo não é o financeiro. O maior prejuízo é o pessoal e o emocional de uma família que atravessa um processo de inventário de 10, 15 anos. Porque muitas vezes apenas um dos filhos não concorda com uma divisão que todos os outros concordam. Isso acaba deteriorando o patrimônio, desgastando as relações pessoais e causando um prejuízo que vai muito além do prejuízo econômico para a família. Entendido. Tem uma participação aqui de uma ouvinte, né? E ela diz o seguinte: quando a família só tem um filho? Quando a família tem um filho apenas, é mais fácil porque o procedimento de arrolamento, que a gente chama, que é uma espécie de inventário simplificado, isso se torna mais fácil. Mas é importante observar o seguinte: mesmo com o casal tendo apenas um filho, geralmente a esposa ou o marido terá também
um direito a esse patrimônio. Então, mesmo com um filho apenas, pode ser que o patrimônio tenha que ser partilhado entre o filho e o respectivo viúvo ou viúva. Aí também, nesse caso, um planejamento torna as coisas mais fáceis. Ou então, algo que está também cada vez mais comum, que é a partilha em vida. Ou seja, em vida, o indivíduo já distribui uma parcela considerável do seu patrimônio, paga um imposto e já faz toda a divisão do patrimônio em vida. Entendido. Nossa, cada situação é uma situação, né, Alexandre? Cada situação é uma situação. O fato desse aumento, e aí eu resgatei a questão da pandemia, Fernanda, porque nós que lidamos na área de sucessões, realmente, a partir de 2020, houve um crescimento muito grande da procura por testamentos, por planejamento, e agora, com a reforma tributária e esta iminência do aumento do imposto da herança, as pessoas estão se preocupando mais com esse aspecto. E, por fim, uma outra questão que é cada vez mais comum é esse conflito que, repito, está existindo porque as pessoas, felizmente, estão vivendo muito mais e muito melhor. Então, se há 30, 40 anos atrás, uma pessoa de 70 anos era considerada uma pessoa idosa, hoje em dia, essa pessoa idosa de 75 anos, 80 e até 90 anos, muitas vezes ainda conserva, e isso é muito bom, uma plena capacidade e, infelizmente, isso acaba gerando conflitos com os filhos que já estão na fase dos 55 anos, os netos que já estão nas fases dos 25 anos e até, eventualmente, os bisnetos. Então, esse planejamento, quanto mais cedo for realizado, ele evita também esse tipo de conflito, certo, Fernanda? Porque ele permite uma transição mais tranquila do patrimônio, da empresa e da estrutura que o indivíduo construiu ao longo da vida. É isso. Alexandre, adorei nossa conversa, viu? Muito obrigada pela sua participação, hein? Eu que agradeço, Fernanda. Estou sempre à disposição. Um grande abraço. Bom dia.